Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão alegres com o Senhor nessa tarde? Dizem glória a Deus. É um motivo de muita alegria estarmos aqui juntamente com os irmãos, para juntos nós louvarmos a Deus. E desde já eu quero agradecer ao nosso bom Deus por essa rica e singular oportunidade que Ele nos concede de estar mais uma vez aqui adorando o seu santo nome. Amém? Vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2 e o verso 19 para a nossa meditação. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e o versículo 19 é o texto que iremos ler nessa tarde em nome de Jesus. Quantos encontraram para dizer um amém? Você que não tem a sua Bíblia, aproxime-se do irmão que tem a Bíblia para que venhamos fazer uma leitura conjunta da palavra nessa tarde. Aos Filipenses capítulo 2, verso 19 a seguir. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo sabendo as vossas notícias. Não tenho ninguém que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Bem sabeis, porém, qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Vamos reprisar o texto? Espero no Senhor Jesus que em breve os mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo sabendo as vossas notícias. Não tenho ninguém que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Bem sabeis, porém, qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Levante suas mãos aos céus comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida nessa tarde. Ser servido, Senhor, de nos revelar a Tua palavra em nome de Jesus. Que no abrir da nossa boca, Senhor, nos seja dada uma palavra com confiança para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor, Deus, não nos agrade aqui nessa tarde, mas que o Senhor agrade tão somente ao Senhor. Fale da maneira, meu Deus, que o Senhor receba mais glória aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Toca os nossos corações, ó Pai. Toca os nossos corações aqui nessa tarde. A Tua palavra, Senhor, aleluia, é mais penetrante do que espada de dois gumes, e que ela possa nos machucar, nos furar nessa tarde, para que reconheçamos a nossa necessidade do Senhor. Toque os nossos corações, fale com cada um aqui presente, meu Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar e se sentirem. Louvem a Deus com as palmas em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta na primeira carta de Paulo ao Timóteo. Queremos acompanhar alguns textos da palavra de Deus aqui nessa tarde, em nome do Senhor. Paulo, ele amava a igreja de Filipos, e aqui nesse texto ele queria mandar alguém que pudesse desfrutar um pouco da alegria com a igreja, pudesse compartilhar com a igreja os dons de Deus, a alegria de Deus, e trazer algumas notícias para ele. E ele necessitava de alguém que fosse de extrema confiança. E olhando com os olhos naturais, olhando pela ótica humana, podemos imaginar que Paulo escolheria um presbítero da igreja, ou um pastor da igreja, ou um outro líder de um outro campo, enfim. É a primeira ideia que vem à nossa mente. Só que a Bíblia aqui nos surpreende de que ao invés de ele chamar um homem já experiente, experimentado na obra, nos trabalhos de Deus, ele chama um jovem por nome de Timóteo. E a Bíblia nos diz aqui nesse texto que nós lemos que Paulo não achava alguém de confiança como o jovem Timóteo para que pudesse enviar para a igreja de Filipos, para poder compartilhar com a igreja as bênçãos de Deus. Existe, meus amados, uma grande pressão sobre a juventude, e a maioria das pessoas que pregam a palavra nos dizem que a juventude é o futuro
de amanhã, são os pastores de amanhã, os profetas do amanhã, os levitas do amanhã. Só que Timóteo, ele quebra essa regra. Timóteo, ele quebra esse tabu, e ele está nos mostrando que o jovem é a esperança da igreja de hoje, e não apenas do amanhã. Timóteo não servia apenas a igreja futura, mas ele servia a igreja de hoje. Há um grande desprezo da igreja moderna em relação à juventude. Há um grande desprezo da igreja moderna em relação à mocidade. E eu acho que o primeiro fato desse desprezo é simplesmente a carnalidade dos jovens, porque de fato a maioria de nós jovens somos extremamente carnais, muito carnais. Mas isso, meus amados, não impede que Deus possa operar em nós. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus, ele seria derramado sobre toda a carne. Isso quer dizer que ele não seria derramado sobre homens bons. Isso quer dizer que ele seria derramado sobre pessoas carnais. Pessoas carnais. Estávamos aqui ouvindo ontem o evangelista pregando, e ele disse dessa maneira: olha, o Espírito Santo, ele batiza, ele enche qualquer pessoa que seja. Pode ser um drogado, uma prostituta, quem quer que seja. A diferença que acontece é que ele não vai continuar da mesma maneira. Essa é a grande diferença. E eu queria falar nessa tarde justamente sobre as características de um jovem chamado Timóteo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 19. Nos diz assim a palavra de Deus: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. A primeira palavra que nós vemos no versículo, ela deixa explícito de que Timóteo era um jovem de fé. Por quê? Porque nós só conservamos aquilo que nós temos. Ninguém conserva algo que ele não tem. Você só conserva algo que já tem. E a ordem de Paulo a Timóteo é: conserva a fé, conserva a boa consciência. Era a primeira característica de Timóteo. Meus amados, todos nós que estamos aqui nessa tarde, não apenas jovens, mas também até os pastores que estão aqui presentes, nós necessitamos de fé nesses últimos dias. A palavra de Deus nos diz dessa maneira: porventura será que quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Eu vejo, meus amados, uma grande incredulidade entrando na igreja de Deus e tomando conta da igreja de Deus. Quando eu falo de fé, meus amados, aqui nesse texto, eu não falo de fé para expulsar demônios, eu não falo de fé para levantar paralíticos, eu não falo de fé para abrir olhos de cegos. Eu estou falando de uma fé que é poderosa para salvar a alma de um homem perdido e levá-lo até Deus. Tem muitas pessoas que estão aqui nessa tarde que tem muita fé para fazer ressurgir um morto, mas não tem fé para abandonar o seu pecado. E é justamente por essa razão que muitos irão chegar diante de Deus naquele dia e dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Mas o Senhor dirá: você não teve fé o suficiente para abandonar a sua iniquidade. Apartai-vos de mim. Fé salvífica, meus amados. Fé para a salvação é um abandono do pecado, é um amor pelas coisas que Deus ama e um ódio contra as coisas que Deus odeia. É disso que eu estou falando. Ele estava dizendo: conserva a fé que há em ti, conserva a boa consciência que há em ti. Talvez você diga: qual seja o problema de eu não ter uma fé como essa? A resposta é que se você não tem fé salvífica, ainda que você esteja aqui nessa tarde, a ira de Deus está sobre você. É muito fácil eu chegar aqui e pregar João 3,16 e dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é lindo. Quantos concordam que isso é lindo? Diz amém. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas muito mais sério do que isso, eu tenho que pregar João 3,18, que diz que aquele que não tem fé no Filho de Deus, ele já está condenado. Aquele que não tem fé no Filho de Deus, ele já está condenado. E eu não vim aqui apelar para uma prosperidade financeira.
Eu não vim aqui apelar pelo seu bem-estar e pela sua saúde. Eu vim aqui apelar pela salvação da sua alma. E quem sabe você diga nessa tarde: pregador, mas eu não tenho fé suficiente para abandonar o meu pecado. Habemos conta a história de um jovem possesso, e que o seu pai chegou até Jesus e disse dessa maneira: Senhor, se tu puderes, tu podes curar o meu jovem. Aí Jesus disse: se tu puderes, tudo é possível àquele que crê. Aquele homem se dobrou diante de Jesus e disse: Senhor, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Será que você pode ser humilde o suficiente nessa tarde para dizer a Deus: Deus, eu não consigo abandonar o meu pecado, eu não consigo abandonar os desejos da minha carne, mas se o Senhor me ajudar, eu estou disposto a te servir. Ajuda-me a vencer essa falta de fé. Oh, amados, que não haja em nenhum de vós um coração de incredulidade que vos aparte do Deus vivo. É o que diz a Bíblia Sagrada. Quantos estão entendendo, dizem amém. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Veremos mais uma característica interessante de Timóteo. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: seja exemplo dos fiéis. Por quê? Porque há também os infiéis. E Paulo está dizendo: eu não quero que você seja exemplo deles, eu quero que você seja exemplo de alguém fiel. E eu pergunto a você que está aqui nessa tarde: qual é o seu exemplo? Eu não posso julgar você. A Bíblia por um lado diz: não julgueis para que não sejais julgados. Mas por outro lado a Bíblia diz: julgueis para que vocês não sejam julgados. Não é assim que a Bíblia diz? Se vocês julgarem a vós mesmos, vocês não serão julgados com o mundo, vocês não serão condenados juntamente com o mundo. Eu não posso julgar você, eu não posso apontar você, mas você mesmo pode apontar você mesmo. Você sabe se você tem sido um exemplo de fidelidade a Deus, ou se você não tem sido esse exemplo de fidelidade a Deus. Paulo está deixando bem claro aqui a Timóteo, dizendo: Timóteo, na igreja haverá pessoas infiéis, haverá pessoas que não servirão a Deus em espírito e em verdade, haverão pessoas que não andarão na santidade de Deus. Mas eu não quero que você siga o exemplo destes, eu não quero que você seja como estes, eu quero que você seja o exemplo de alguém fiel. O exemplo de alguém fiel. Agora eu te pergunto: você tem sido fiel a Deus? Ou você só tem sido mais um hipócrita? Você tem sido fiel a Deus? Ou você só tem sido mais um fariseu? Quem você tem sido? Deus está olhando para nós aqui nessa tarde, e os meus olhos não conseguem alcançar quem é o seu homem interior, mas aquele que criou os olhos do homem, ele consegue enxergar todas as coisas. Eu consigo penetrar sua aparência, mas não enxergo o seu coração. Mas a Bíblia nos diz que aquele que fez o coração, ele também o sonda, e ele é poderoso para conhecê-lo. E Deus sabe se há fidelidade em seu coração. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não conseguem seguir o exemplo de fidelidade a Deus. Se houver uma pessoa fiel a Deus na igreja, ele inventa uma desculpa: há apenas uma, porque eu devo seguir o exemplo dela, eu vou seguir o exemplo dos demais. É como se diz: um Maria vai com as outras. Você quer parecer todo mundo que é infiel a Deus.
Você quer parecer todo mundo que não tem compromisso com Deus. Você quer parecer todo mundo que não tem compromisso com a palavra de Deus. Sabe o que Paulo dizia para Timóteo? Exercita-te a ti mesmo na piedade de Deus. Exercita-te a ti mesmo na piedade do Evangelho de Deus. Isso que é ser fiel, é viver em piedade, é viver em santidade, é viver em obediência à palavra de Deus. Mas tem muitos de nós que preferimos seguir, meus amados, o exemplo dos infiéis. É porque fulano é rebelde, eu também vou ser rebelde. É porque fulano se veste assim, eu também vou me vestir assim. É porque ele usa palavras de baixo calão, eu também vou usar, afinal isso é coisa para jovem. Deus não te chamou para você ser igual ao seu irmão infiel. Deus não te chamou para você ser igual àquele jovem que não imita o exemplo de Jesus Cristo. Deus não te chamou para imitar o exemplo de alguém que não tenha compromisso e obediência à palavra. A Bíblia nos revela que Deus nos elegeu no seu Filho antes da fundação do mundo, para que vivêssemos nele irrepreensíveis e em santidade. Deus te chamou para que você parecesse com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Para que você parecesse com Cristo. Se você quer seguir o exemplo dos fiéis, você tem que seguir o exemplo dele, porque ele foi fiel. Ele foi fiel. A Bíblia diz que nele não se achou nenhum pecado, e na sua boca não encontrou nenhum engano. Se você quer ser um fiel, você tem que seguir as pisadas dele. Você tem que abrir mão dessa sua vida carnal. Você tem que abrir mão dessa sujeira. Você tem que abrir mão. Enquanto você não abrir mão, você não vai poder servi-lo. Enquanto você abre mão, você não vai poder olhar para si e dizer: eu sirvo a Ele. Enquanto você não abre mão, você não poderá olhar para si e dizer: eu sou um escravo dele. Enquanto você não abrir mão dessa impiedade, você não poderá dizer que é um discípulo de Jesus. Ele está olhando para você nessa tarde, vindo aqui cantando louvores e batendo palmas e até fazendo oração, mas a espada dele está contra você, dizendo: se você não abandonar o seu pecado, você não é digno de mim. Se você não abandonar a sua sujeira, você não é digno de mim. Se você não se achegar e ser fiel à minha palavra, você não é digno de mim. Não existe, meus amados, um evangelho mais fácil para a juventude. Não existe um evangelho rock and roll para os jovens. Não existe. Evangelho é evangelho para todas as classes de pessoas. E não importa se você é criança, não importa se você é adolescente, não importa se você é jovem, não importa se você é velho. Jesus está dizendo: se você quer me seguir, você deve tomar a sua cruz. Deve tomar a cruz. Não tem conversa, meus amados. Ele está dizendo: se você quer me seguir, você tem que carregar uma cruz. Mas a cruz tem um detalhe: ela é pesada. Mas lembra lá daquela igreja que Jesus diz bem assim: eu sei que você tem pouca força, eu sei que a cruz está pesada, mas você ainda está guardando a minha palavra. Você não negou o meu nome, você tem permanecido fiel. Não importa quão pesada a sua cruz seja, mas permaneça fiel a Ele. Seja exemplo dos fiéis. Quantos estão entendendo, dizem amém. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Iremos ler todo o versículo e ficaremos apenas com a parte final. Eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guardes, perdão, irmãos, versículo 22, vamos ler, eu estava lendo 21. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Agora repare o que Paulo vai escrever a Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro. Isso aqui é muito condenatório para nós, sabia disso? Ele está dizendo: se você é santo, continue santo. Se você é puro, continue puro.
Mas eu temo que Deus olhe para alguns de nós e diga nessa noite: se você é sujo, suje-se mais ainda. Ele está dizendo: Timóteo, permaneça na santidade, permaneça na pureza. O que Deus dirá ao seu respeito aqui nesse lugar? O que Deus dirá de você? Jovem que está aqui presente, será que Deus irá olhar para você e dizer: conserva a sua pureza? Ou talvez quando Ele olhar para você, Ele não vai encontrar nenhum sinal dela e vai dizer: você é sujo, continue praticando a iniquidade. Meus amados, nós não estamos aqui brincando de cristianismo. O Evangelho, meus amados, não é uma brincadeira. O Evangelho não é um jogo. E se você está jogando o Evangelho como um jogo, fique ciente que ele é um jogo mortal. Vai custar a sua própria vida, vai custar a sua eternidade. Deus está cobrando de nós aqui nessa tarde a nossa santidade. Deus está cobrando de nós, meus amados, aqui nessa tarde a nossa pureza. Nós inventamos várias desculpas para não seguirmos a santidade de Deus. Nós inventamos várias desculpas, meus amados, para não seguirmos a pureza de Deus. Entenda uma coisa: Deus é amor, Deus é bom, Deus é fiel, mas Deus é puro. Sabe o que pureza nos fala? Pureza nos fala da santidade de Deus. Quando eu leio Isaías capítulo 6, a Bíblia nos diz que o Senhor é santo, 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 santo. Por 3 vezes a Bíblia diz. E existe algo muito judeu naquele texto, porque 3 vezes a Bíblia mostra santo, santo, santo. E nós que falamos o português nunca perceberíamos isso se não analisássemos o que o texto estava querendo dizer. Quando os judeus querem chamar a atenção para alguma coisa, para algum assunto, para alguma palavra, eles escrevem aquilo com letras maiúsculas. E por 3 vezes o texto está dizendo com letras maiúsculas: santo, santo, santo. O texto está chamando totalmente a atenção para a santidade de Deus, para a santidade de Deus, para a pureza que havia em Deus. Qual é o segredo, meus amados, de viver uma vida casta? Qual o segredo, meus amados, de viver uma vida de pureza? É apenas ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não existe, meus amados, outra maneira. Não existe, meus amados, outro caminho. Meus amados, hoje em dia temos uma visão distorcida da pessoa do Espírito Santo. Nós achamos que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que mais grita quando prega, ou aquela, meus amados, que mais pula quando está no banco, ou é aquela que mais fala em línguas. Nós estamos enganados com isto. O Espírito Santo é o próprio Deus. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, a natureza de Deus está implantada na minha natureza. Então eu tenho que viver em santidade. É isso, meus amados, que é ser cheio do Espírito Santo. É mais do que a plenitude dos dons espirituais. É muito mais do que isso. É o poder de Deus operando na sua vida para vencer o pecado que está na sua carne. Eu concordo que de mim mesmo, de você mesmo, nós não temos nenhuma força para sermos puros diante de Deus, pois a Bíblia diz que nem os céus são puros diante dos olhos dele, quanto mais o homem que bebe da iniquidade como se fosse a água. Mas Paulo aos Romanos capítulo 8 verso 13, ele disse: pelo poder do Espírito, vocês fazerem morrer a vossa carne, vocês viverão, é o que diz a palavra. Ele está dizendo: não há nenhum poder em vós, não há nenhuma capacidade em vós, mas se pelo poder do Espírito Santo vocês fizerem isso, vocês alcançarão vida. Não há desculpa para não vivermos em santidade. Não há desculpa para não seguirmos a pureza. Deus já nos deu as armas suficientes para nos combatermos contra o pecado. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu a sua palavra. Combata o seu pecado em nome de Jesus. Conserva a pureza, Timóteo. Siga a pureza. Siga a pureza. Vou chamar atenção para um ponto aqui que vai incomodar bastante, não só os jovens, mas como algumas pessoas que estão aqui no público também. 2 Timóteo capítulo 3 verso 15. Olha o que nos diz a palavra de Deus: pois desde a infância conheces as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação,
pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo aqui está elogiando a Timóteo, porque desde pequeno ele conhecia as Escrituras, ele conhecia a palavra de Deus. Não há como você ser um crente de poder se você não tiver comunhão com esta palavra. Eu não estou falando de conhecer a história da igreja, eu não estou falando de conhecer teologia, entre aspas. Eu estou falando de conhecer as Escrituras, o que a Bíblia diz a respeito de salvação, a respeito do Messias, a respeito de arrependimento, a respeito de novo nascimento. Nós temos que conhecer isso. E Paulo aqui estava admirando Timóteo. Não há como, meus amados, vivemos em santidade com Deus se não seguirmos, meus amados, o diário que Ele nos deixou. Esse é o livro, essa é a Escritura, esse é o padrão que Ele deixou para que vivêssemos segundo a sua própria vontade. Então, se você não medita na palavra, jovem que está aqui presente, você nunca conseguirá viver em santidade com Deus. Você nunca conseguirá aprender uma matéria se você não lê sobre aquela matéria, se você não medita sobre aquela matéria. Quem aqui faz faculdade entende isso, que às vezes você passa a noite sem dormir, estudando a matéria para ver se você chega às raízes daquele ensinamento. Agora eu te pergunto, quantos de nós que para passar 1 hora lendo a palavra, meus amados, é uma tortura, é um peso, é uma fadiga, é um desânimo, é um cansaço. Você nunca vai conseguir ser santo dessa maneira. Você nunca vai conseguir servir a Deus dessa maneira se você não estiver saturado na palavra de Deus. Não existe como você combater o pecado, não existe como você combater uma heresia, não existe como você combater o mundo. Davi disse dessa maneira: eu escondi a tua palavra em meu coração para que eu não pecasse contra ti. Timóteo foi um jovem de tão boa reputação que ele ultrapassou as divinas da sua idade. E Paulo disse a ele dessa maneira: exorta até os mais velhos, Timóteo. Quando eu vejo isso na vida de Timóteo, eu vejo o Salmo 119, versículo 6 se cumprindo: Senhor, porque eu guardo a tua palavra, eu sou muito mais prudente do que os idosos. Sabe por quê? Simplesmente porque ele guardava a palavra de Deus, guardava o Evangelho de Deus. Quando Jesus orava pelos seus discípulos e por aqueles que haviam de ser salvos, sabe o que ele dizia ao Pai? Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem como, meus amados, viver em santidade fora da palavra. Eu vou dizer algo que vai machucar alguns de vocês, mas sabe por que alguns de nós aqui não servimos a Deus da maneira que deveríamos servir? Porque aprendemos a servir a Deus da maneira que as pessoas dizem que é, da maneira que as pessoas falam que é, mas nunca consultamos a palavra de Deus. E a sociedade lá fora é uma sociedade tola. Os seus amigos que não tiveram experiência com Deus são tolos, porque é isso que diz a Bíblia, que aquele que não conhece a Deus e a sua palavra é um tolo. Ele não é sábio. Então, se eu aprendo com um tolo, obviamente eu também serei um tolo. Isso é fato. Mas se eu aprendo, meus amados, com a própria sabedoria de Deus, que é muito mais sábia com os homens, Deus é poderoso para me tornar sábio. Porque a sabedoria de Deus, meus amados, não consiste em sabedoria humana. A sabedoria de Deus consiste em temer a Deus e observar os seus mandamentos, porque diz a sua palavra que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Temer a Deus é o princípio dessa sabedoria. E como você teme a Deus? Se saturando nessa palavra, é levantando-se de madrugada para ler essa palavra, é acordando pela manhã e lendo esta palavra, é antes de dormir meditando nessa palavra. Josué, medita no livro da lei de dia e de noite e não te desvie deles, foi o conselho de Deus para aquele homem. Medita na palavra. Aleluia. Vamos correr um pouco que o nosso tempo não nos espera. 1 Timóteo 6, verso 11. Essa aqui foi a que mais me chamou a atenção. 1 Timóteo 6, versículo 11.
nos diz assim: tu porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Você tem ideia do que Paulo está chamando Timóteo? Ele está dizendo: você não é mais uma criança, você não é mais um imaturo, você não é mais um menino, você agora é um homem de Deus. Você nunca vai ser um homem de Deus 24 horas no Facebook. Você nunca vai ser um homem de Deus 24 horas mandando mensagens para os seus amigos. Você nunca vai ser um homem de Deus tweetando e blogando coisas boas para ficar recebendo comentários. Você nunca vai ser um homem de Deus colocando fotos sensuais na internet para receber o comentário das garotas da igreja. Você nunca vai ser um homem de Deus dessa maneira. Homens de Deus nascem de joelhos na presença de Deus. Homens de Deus nascem de joelhos, em oração, na palavra, em santidade. É assim que nascem homens de Deus. E o meu apelo para aqueles que ainda não são é que vocês virem homens de Deus. Alguns vão dizer: mas eu sou homem. Não, alguns de vocês não são homens. Alguns de vocês são meninos brincando com coisas de homens, mas não são homens. Da mesma maneira, as garotas, algumas são meninas brincando com coisas de mulheres. Homens de Deus, meus amados, é muito prejuízo para Satanás. Entenda que quando você está enfurnado em toda essa tecnologia, em toda a sociedade odierna, e não tem tempo para buscar a presença de Deus, Satanás está prendendo a sua atenção para que você não vire um homem de Deus. Porque Satanás sabe que se você virar homem, haverá um grande prejuízo para ele. Haverá um grande prejuízo para ele se você virar um homem de Deus. Você não tem ideia do que essa Curitiba seria se todos os jovens, inclusive eu, que estamos aqui nessa tarde, fôssemos todos homens de Deus. Satanás não teria nenhuma vez nessa cidade. Satanás não teria nenhuma vez nesse lugar. E aqui aos pés desse altar viriam milhares de almas salvas todos os cultos, rendendo aos pés de Deus. Porque é isso que acontece quando Deus levanta um homem segundo o seu coração. Sabe o que Paulo disse à igreja de Corinto? Sejais meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Chega de ser um menino, chega de ser uma criança, chega de ser um bobo. Busque a presença de Deus. Feche a porta do seu quarto e busque a presença de Deus. Se sature da presença de Deus. Chega, encoste um pouco de lado o seu celular, encoste o seu computador, exclui o seu Facebook. Busque a Deus. Busque a presença de Deus. Há um propósito glorioso de Deus para a sua vida. Deus não te chamou para ficar infortunado em Facebook. Deus te chamou, jovem, para que você guerreasse pela alma de um mundo perdido. Quando eu leio Gênesis 3:9, Deus pergunta a Adão: Adão, onde estás? E ele estava se escondendo de Deus. Alguns de vocês se escondem de Deus todos os dias na tela do seu computador. Deixa que o Senhor possa te encontrar aqui nessa tarde. Deixa que o Senhor, aos olhos dele, sondarem esse lugar, ele possa encontrar o seu coração. Deus olhou para Ezequiel e disse: eu procurei alguém que se colocasse na brecha diante da minha presença para que eu pudesse usar, mas eu não encontrei ninguém. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo está perguntando nessa tarde: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Deus está recrutando pessoas aqui nesta tarde. Eu já vou encerrar, meus amados. Aleluia. 2 Timóteo 1, verso 4. Olha o que Paulo diz: lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de alegria. O que me chama a atenção aqui é que Timóteo sofria a causa do Evangelho. Evangelho não é só mar de rosas.
Evangelho é sofrimento, é dores, é angústia. Mas o Evangelho tem uma diferença. Ele é o alegre abraço da angústia. Ele é o alegre abraço da tribulação. Ele é o alegre abraço do sofrimento. Ele é o alegre abraço da dor. Eu disse para os irmãos ali naquele dia que enquanto Deus está nos abençoando e servimos a Ele, não consiste apenas isso no Evangelho. O Evangelho consiste quando você está andando pela rua, e eu disse ainda dessa maneira, e o seu carro bate no poste, e você se quebra inteiramente, e você diz: eu sei que a presença de Deus irá satisfazer a minha alma. É quando o seu salário do mês não sai, você diz: eu sei que a presença de Deus estará satisfazendo a minha alma. É quando o seu filho está em estado terminal no hospital e você diz: eu sei que mesmo que se ele partir, a presença de Deus vai continuar satisfazendo a minha alma. Isso é o Evangelho, meus amados. E Paulo estava dizendo: eu lembro-me das tuas lágrimas. Eu lembro de quando você chorava pela causa do Evangelho, pela causa do reino de Deus. Eu até marquei um texto aqui, eu não vou ler, em Hebreus 13, 23, Abraão diz que Timóteo havia sido solto da prisão, um jovem que estava na prisão por causa do Evangelho. Isso, meus amados, é glorioso. Ele não estava, meus amados, em um papo com os amigos, não. Ele não estava na sorveteria nem na pizzaria, não tenho nada contra isso, me entendam. Ele estava na prisão. Mas Paulo dizia sempre para ele: lembra de Timóteo, que Deus te chamou para a salvação. E esse é o propósito da salvação: alegrar em todo o tempo na presença de Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que as ovelhas sejam já retadas do curral, eu ainda estarei me alegrando em Deus. Eu lembro-me das tuas lágrimas, eu lembro-me das suas aflições, mas Timóteo estava lá, persistindo no Evangelho, ele não desistiu do Evangelho, e eu queria apelar juntamente aqui nessa tarde, para que todos nós venhamos abraçar alegremente o sofrimento pela causa do Evangelho. Paulo dizia dessa maneira: eu sei que fui posto para a defesa desse Evangelho. Quantos aqui querem defender o Evangelho? Levante a sua mão. Eu já vou encerrar porque eu não tenho mais tempo. 1 Timóteo 6,12. E depois desse versículo a igreja pode se colocar de pé, e nós estaremos louvando a Deus com toda a mocidade. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.